Curiosidades sobre o Coliseu. Fala, meus curiosos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Mundo JC, o canal que traz para vocês todas as notícias e fatos mais curiosos do nosso planeta. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre um dos espaços turísticos mais conhecidos do mundo, o Coliseu, tradicional anfiteatro italiano que foi construído na época do Império Romano e que até hoje está de pé, mantendo vivos séculos de história e tradição. O espaço é reconhecido não só pelo seu valor arquitetônico histórico, mas também por ter sido retratado em famosas obras do cinema, da televisão e de diferentes produtos da cultura pop. Quer conhecer todos os detalhes do Coliseu, desde o momento em que ele foi construído até os dias mais recentes? Então já deixa o seu like aqui embaixo, inscreva-se no canal e vem comigo para mais um vídeo. Maior e mais famoso símbolo do Império Romano, o Coliseu era um enorme anfiteatro reservado para combates entre gladiadores, que lutavam entre si ou para combates contra animais selvagens. Sua construção foi iniciada no ano de 72 d.C., por ordem do imperador Flávio Vespasiano, que decidiu erguê-lo no local de um antigo palácio de Nero, seu antecessor no comando do império. As obras levaram 8 anos para serem concluídas, e quando ficou tudo pronto, Roma já era governada por Tito, filho de Vespasiano, que para homenagear seu pai, batizou a construção de Anfiteatro Flaviano. Alguns historiadores explicam que o nome Coliseu só apareceria centenas de anos depois, talvez no século XI, e que teria sido inspirado no Colosso de Nero, uma estátua de bronze de 35 metros de altura que ficava ao lado do anfiteatro. Os primeiros combates disputados para comemorar a conclusão do Coliseu duraram cerca de 100 dias, e as estimativas apontam que só nesse período, centenas de gladiadores e cerca de 5.000 animais ferozes tombaram mortos em sua arena de batalhas. Os jogos levaram o público ao delírio. Suas arquibancadas, construídas a partir de 3 metros do solo, acomodavam mais de 50.000 pessoas, com um camarote bem próximo à arena sendo destinado ao imperador de Roma, que era reverenciado pelos gladiadores antes dos espetáculos como uma saudação que se tornaria famosa. Salve César, aqueles que vão morrer te saúdam. No início, os gladiadores que lutavam nos jogos eram soldados em treinamento. Com o tempo, escravos, criminosos ou prisioneiros de guerra assumiram esse papel. Eles se enfrentavam com lanças, espadas, tridentes, redes e escudos. Mais de 10.000 gladiadores morreram em 3 séculos de combate, duelando entre si ou enfrentando animais trazidos da África. O anfiteatro, o primeiro permanente erguido em Roma, funcionou como o principal palco de lutas da cidade até o ano de 404, quando o imperador Flávio Honório proibiu definitivamente os combates entre gladiadores. Depois disso, o Coliseu teve diversos usos, chegando até mesmo a ser empregado como cenário para simulações de batalhas navais, ocasiões em que a área ocupada pela arena era alagada e as embarcações assumiam o lugar dos gladiadores. Durante a Idade Média, o mármore e o bronze de sua estrutura foram sendo saqueados aos poucos e usados para ornamentar igrejas e monumentos católicos. Peças de mármore do anfiteatro foram empregadas até na construção da famosa Basílica de São Pedro, no Vaticano. Já no século XI, quando Roma era dominada por uma família de barões, o Coliseu foi transformado em uma fortaleza, abrigando membros de uma família nobre, os Frangipani, que usaram a edificação para se protegerem em suas batalhas contra grupos rivais. Hoje em dia, apesar de estar em ruínas e até sob ameaça de desabamento, o Coliseu ainda guarda sua majestade. Localizado bem no centro da capital italiana e rodeado por avenidas, ele é considerado o principal sítio arqueológico da cidade e recebe anualmente milhões de visitantes que circulam dentro dele para sentir um pouco mais do clima do mais grandioso anfiteatro da antiguidade. Ao longo dos anos, o espaço passou por diversos reparos e restaurações, com as primeiras escavações arqueológicas acontecendo a partir do final do século XVIII. De lá para cá, diversas obras foram feitas para preservá-lo e mantê-lo de pé. E a iniciativa mais recente do governo italiano prometeu que será construído um novo piso retrátil que irá restaurar o anfiteatro ao tempo das glórias dos gladiadores romanos. As autoridades italianas esperam concluir o projeto até 2023. Com o novo piso, eventos culturais como produções de teatro e concertos poderão ser realizados no Coliseu. Com uma altura de 48,5 metros, o Coliseu tem uma dimensão equivalente à de um prédio de 15 andares.
Na sua forma elíptica, ele mede 189 metros no maior de seus eixos e 156 metros no menor, demonstrando ainda toda a sua grandiosidade. Apesar de toda a sua magnitude e importância que o Coliseu tem, até hoje ninguém sabe afirmar quem foi o arquiteto que projetou o anfiteatro. Entre as ruínas do local, ainda dá para identificar os corredores que levam às arquibancadas. Eles foram projetados para criar acessos exclusivos para as diferentes classes sociais da época, sendo construídos em espaços amplos que permitiam que os 50 mil espectadores ocupassem ou deixassem seus lugares em poucos minutos. Desde a sua construção, o Coliseu resistiu a vários terremotos que impactaram a sua estrutura e deram um aspecto de arruinado que é visto atualmente. Os historiadores estimam que o primeiro grande tremor aconteceu na metade do primeiro milênio, enquanto no século IX, outro terremoto destruiu as colunas do piso superior. Se você já assistiu ao clássico filme do Gladiador, deve se lembrar das icônicas cenas retratadas dentro do Coliseu. Mas sabia que tudo aquilo que você viu não passava de computação gráfica? Isso porque as filmagens foram todas feitas na Tunísia e em Malta, com as cenas do Coliseu sendo recriadas na fase de edição do filme. Hoje em dia, o espaço é mais utilizado para visitações turísticas, mas alguns shows recentes também já foram realizados por lá. Poucos artistas tiveram esse privilégio de se apresentar no Coliseu, dentre os quais se destacam Paul McCartney, Andrea Bocelli, Ray Charles e Elton John. Mas e você? Já sabia de todos esses detalhes sobre o Coliseu? Conta aqui pra gente nos comentários se você já teve a oportunidade de conhecer esse, que é um dos espaços históricos e turísticos mais famosos do mundo. Lembre-se também de deixar o seu like neste vídeo, de se inscrever no canal e de ativar o sininho para não perder nenhuma das novidades que diariamente nós trazemos para vocês. Hoje nós ficamos por aqui, mas eu vejo vocês na próxima. Um forte abraço e até o próximo vídeo.